Nós vamos entrar na semana de metodologia, partindo para N2 aí. Também de resultados esperados. Pode te ajudar aí a ter uma ideia dos resultados finais. A metodologia, propriamente dito, no trabalho científico, só pode ser estabelecido depois que o seu objetivo estiver bem definido. Então, nós já trabalhamos isso no início. Então, no caso da computação, a revisão bibliográfica não deve estar dentro da metodologia. Por isso que nós fizemos a revisão, né, aqueles 3 autores aonde faz a comparação com o seu artigo. Então, a revisão bibliográfica tem que ser fora da metodologia. Se você quiser falar das ferramentas que você vai utilizar, né, vai desenvolver o software, vai usar a ferramenta React, por exemplo. Você não vai falar dela na metodologia, você vai falar antes. Então, você pode criar um capítulo aí do seu artigo, né, antes da metodologia, de revisão bibliográfica. Aí você pode colocar lá, mas não na metodologia, tá? A revisão bibliográfica vai consistir num passo, trabalho no qual o aluno vai iniciar ou aprofundar seus conhecimentos. Você ainda não conhece, tá? E aí propor um objetivo que seja coerente com o grau que deseja obter. Então, a etapa de revisão bibliográfica não seria parte do método, como eu falei, mas um pré-requisito para a realização do trabalho. Você vai usar o React, vai usar o Arduino, né? Algum software hardware, tem que ser uma revisão bibliográfica antes, fora da metodologia. Então, o método consiste na sequência aí de passos necessários para demonstrar que o objetivo proposto foi atingido, ou seja, os passos que você definiu na metodologia foram executados e os resultados obtidos deverão ser convincentes. Então, o método deve então indicar se o protótipo serão desenvolvidos, se modelos teóricos serão construídos, quais experimentos eventualmente serão realizados, como os dados serão organizados e comparados e assim por diante, dependendo do seu trabalho. A definição do método de pesquisa é um passo fundamental a ser executado aí logo após a definição do objetivo. Dado o objetivo, o método descreve o caminho para você atingir esse objetivo. Então, deverá ser suficiente trilhar o caminho descrito pelo método para se alcançar esse objetivo aí. Se seu objetivo e o método for coerente, então grande parte do trabalho de pesquisa já terá sido executada aí, restando apenas a execução dos passos descritos no método. Porém, descrever um conjunto de passos aí que você aceitável exige alguns conhecimentos sobre o método científico, que serão detalhados nessa seção aí. Então, a não observância do método científico pode levar a conclusões erradas ou forçadas. Propostas aí metodologicamente ingênuas não são totalmente incomuns em computação. Coisas como trabalhar com 2 grupos, um com a ferramenta e outro sem a ferramenta, até poderia ser parte de um método, mas não é suficiente. Então, se a diferença entre as médias dos 2 grupos for de meio ponto, pode-se concluir que um grupo foi melhor que o outro, ou pode ter sido obra do acaso. Então, a diferença for de 5 pontos percentuais, como saber? Então, existem algumas informações trazidas pela estatística que devem ser do conhecimento de qualquer pessoa. Então, existe ainda a possibilidade do mau uso da lógica. Os antigos, pessoas que usavam bastante software eram bastante requisitados entre os gregos para argumentação. Então, nem sempre a lógica usada por eles era exatamente o que poderia ser aceita cientificamente. Há um exemplo hilário de uso tortuoso da lógica. Aparece no filme Monty Python em busca do cálice sagrado, quando Bedevere propõe um método infalível para determinar a identidade de uma bruxa. Ao final de uma série de argumentações pseudológicas, ele concluiu que se a mulher pesar tanto quanto um pato, será uma bruxa. Basicamente, segundo Bedevere, bruxas queimam e madeira também queima. Madeira flutua na água, assim como os patos. Logo, se a mulher pesar tanto quanto um pato, é feito de madeira e, portanto, é uma bruxa. Tá? Então, o método, você vai trazer aí o passo a passo aí para você mostrar que você conseguiu o seu objetivo. Então, o método de pesquisa não consiste apenas em coletar dados para suportar a hipótese do seu trabalho. É necessário elaborar um discurso ponderado e esclarecedor a partir desses dados. Um aspecto mais importante do TCC é o pensamento crítico e não apenas a coleta das informações.
Então, trabalhos acadêmicos que se restringem à realização de pesquisa de opinião através de questionários, com a consequência de tabulação dos dados e apresentação de gráficos, não terão validade se não trouxerem alguma informação nova. Então, se você vai trabalhar com algum tipo de questionário, tem que trazer algo inovador. Tem um autor chamado Lakatos e Marconi, ele está naquele livro de metodologia da computação, tópico inicial, identifica os questionários como instrumento de pesquisa que dispensa a presença do pesquisador. Porém, deve-se evitar a distribuição de questionários para serem respondidos, se não se sabe com antecedência qual a informação que está buscando aí. Tá? Nós temos o tipo de pesquisa experimental e não experimental. A não experimental consiste no estudo de fenômenos sem intervenção sistemática do pesquisador. Por exemplo, um pesquisador que estuda o dia a dia de uma empresa para desenvolvimento de software, para detectar ali determinadas práticas previamente catalogadas. Então, ele está fazendo uma pesquisa não experimental, pois ele age apenas observando e tirando conclusões a partir de um arcabouço teórico aí. Já experimental implica que o pesquisador sistematicamente provocará alterações no ambiente que vai ser pesquisado, de forma a observar se cada intervenção produz resultados esperados. Então, nesses exemplos, o pesquisador resolve criar artificialmente situações de estresse dentro da empresa, para verificar como os funcionários reagem. Então, ele estará realizando a pesquisa experimental. Objetividade, uma característica bastante importante da pesquisa. Tá? Então, o pensamento humano permite a tirada de conclusões que nem sempre são objetivas. No caso de opiniões. Por exemplo, um desenvolvedor pode considerar que a programação orientada a objetos é mais fácil de usar do que a programação estruturada. Isso é uma questão de opinião. Mesmo que o desenvolvedor consiga estabelecer todo um conjunto de argumentos para justificar essa opinião, ela ainda carece de objetividade científica. Por quê? A facilidade do uso não é uma conclusão, a qual chegaria aí qualquer observador independente. Então, um programador experimentado em orientação a objetos pode considerar muito fácil trabalhar com objetos e mensagem, mas o iniciante ou ainda um programador experimentado em COBOL poderia ter dificuldades com tais conceitos. Este último ainda poderia sugerir que o COBOL é muito mais fácil de usar. Então, os experimentos e as observações do trabalho científico devem então ser tratados de forma objetiva. Qualquer observação ou grandeza que se queira avaliar deve ser definida de forma que leituras possam ser feitas independentemente do observador que as toma. Por exemplo, o pesquisador poderia dizer que um sistema é fácil de usar. Se um determinado conjunto de tarefas pré-definidas puder ser executado por um usuário com um determinado grau de treinamento dentro de um período de tempo pré-determinado, a objetividade do conceito passa a ser, então, a pertinência a um conjunto discreto. Então, ainda é possível definir um fenômeno objetivamente, mas de forma difusa. Como assim? Em vez de trabalhar com apenas duas categorias, como fácil ou difícil, trabalha-se com um grau de dificuldade inerente. Novamente, a definição objetiva deve considerar uma medição que pode ser considerada de forma independente por diferentes observadores e assim chegar aos mesmos resultados. Então, para trabalhar com isso, nesse caso, deve-se realizar diversas medições para chegar a valores objetivos e comparações têm que ser feitas entre sistemas, tá? Então, ter uma definição objetiva de um fenômeno não é suficiente para se produzir um trabalho de qualidade. É necessário observar ainda a qualidade da própria definição. Ou seja, você vai encontrar pesquisadores aí que não concordem que o tempo médio para realizar um conjunto de tarefas seja uma boa definição para facilidade de uso, levando o caso a um extremo para melhor compreensão. Se um pesquisador definisse que um sistema é fácil de usar apenas se puder ser utilizado via internet. Essa definição dificilmente seria aceita, pois se afasta muito daquilo que em geral se considera mesmo intuitivamente como facilidade de uso. Outro método, empirismo. Então, é um ditado que já vem se tornando clássico em computação. Teoria é quando o fenômeno é compreendido, mas não funciona. Prática é quando funciona, mas não se sabe por quê. Então, na computação coexistem a teoria e a prática, nada funciona e não se sabe por quê. Então, essa prática tem sido dos significados adotados para o termo empírico por desenvolvedores da área da computação. Não importa porque basta que funcione. Se
funcionar está certo. Este ponto de vista pragmático, porém, não corresponde ao significado empírico dado pela ciência. A ciência diz que empírico significa guiado pela evidência obtida em pesquisa científica, sistemática e controlada. A computação, enquanto ciência, fundamenta suas pesquisas no empirismo e não no princípio da autoridade. Então, a falta do empirismo pode levar a conclusões erradas, tá? O empirismo é importante para a ciência, portanto, porque é uma maneira sensata de olhar o mundo. Variância e desvio padrão. Então, na pesquisa científica, alguns pesquisadores e estudantes defrontam-se com o problema de analisar conjunto de dados. Por exemplo, ao avaliar um determinado sistema, o pesquisador contabiliza o tempo de interação de cada pessoa dentro de um conjunto previamente definido. Em geral, a média é considerada uma medida importante na avaliação desses conjuntos. Tá? Então, tem que tomar cuidado, né, com esses usos, né, e entender o seu funcionamento aí para fazer essas médias de interação usuário-sistema. Eu peço para vocês darem uma olhada nesse livro de metodologia da computação, tá? Onde ele explica vários tipos de métodos utilizados na computação e verifica o que se encaixa melhor no seu. Então, o método seria um conjunto aí de procedimentos que você vai executar caso para demonstrar que a hipótese da pesquisa sua é verdadeira. Então, o método de pesquisa não é o estudo da arte, não é o desenvolvimento da solução proposta, escrita de arquivos, experimentos, escrita de teses e relatórios. Então, um método de pesquisa, por exemplo, criação de um novo algoritmo é o objetivo, tá? Criação de um novo algoritmo para a solução de um problema. Primeiro, levantamento do estado da arte com a identificação dos pontos fortes e fracos de cada trabalho. Definição das principais características do algoritmo existentes e das suas principais deficiências para a solução do problema. Definição de novas características ou propriedades que o novo algoritmo deve apresentar e que o torne melhor. Proposta do novo algoritmo. Implementação do algoritmo existente na literatura e que resolva o mesmo problema. Implementação do algoritmo proposto. Criação de uma base de dados de teste. Realização de experimentos comparando o método proposto com as abordagens existentes. Escrita de artigo e escrita de tese. Então, na sua metodologia, você vai descrever aí todo o passo a passo que você necessita para atingir o seu objetivo. Então, é como se fosse uma receita de bolo aí. Então, você vai ter as instruções do que deve se fazer para atingir o seu objetivo, tá? É necessário aí, então, você verificar com o seu orientador o que você vai usar na sua metodologia, que métodos você vai usar para atingir o seu objetivo. Em resultados esperados, que vocês podem escolher escrever esse capítulo agora, né? São situações que o autor trabalha com o que se espera que ocorra no final, para você atingir o seu objetivo. Então, os resultados esperados estão além do trabalho. Então, o autor da pesquisa não tentará obter os resultados esperados ao final da pesquisa. Eles serão posteriores aí, tá? Então, o que se espera conseguir através dessa metodologia? Você pode escrever um parágrafo sobre isso, ok? Então, vamos iniciar nossa escrita na parte de metodologia e estou à disposição para tirar dúvidas. Obrigada.